Olá, estamos de volta com o programa O Coletivo, depois das merecidas férias de janeiro. Estamos por aqui para mais um programa, primeiro programa de 2020, é claro, do O Coletivo. Programa dessa semana, primeiro programa, a gente vai falar sobre os Correios, não é? A privatização dos Correios pode gerar aí 40 mil demissões. Quem vai ajudar a gente a bater esse papo, a falar sobre o assunto, Márcio Anselmo Farina, popular Márcio Carteiro, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Correio da Baixada Santista, não é isso, Márcio? Correto, senhor. Tá certo. Obrigado pela participação aqui no programa. O Márcio vai bater esse papo com a gente logo após o nosso intervalo, tá bom? Então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre privatizações. Já, já. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Tá chegando o Carnaval. E você, já escolheu sua fantasia? Carnaval com alegria, variedade e preço baixo é na Plastipel. Grande variedade de fantasias, infantos, juvenis e adulto. Serpentinas, confetes, adereços, tinta para cabelo, máscara e muito mais. Plastipel, Avenida Ademar de Barros, 1520. Carnaval é na Plastipel Descartáveis. Prazer, alegria, satisfação e diversão. Tá aí, estamos de volta com o programa O Coletivo. Hoje nós vamos falar sobre privatizações, mais especificamente sobre a privatização do Correios. Começamos aí o programa falando sobre essa possibilidade de 40 mil pessoas estar na rua. Márcio, como é que o sindicato está acompanhando essa possibilidade, essa ameaça de uma privatização? Bem, primeiramente, Lauro, obrigado pelo convite para estar esclarecendo esse assunto aqui no programa coletivo. É um assunto de extrema importância, não só para o país, mas também para toda a nossa região aqui. Em torno de 1.000 funcionários dos Correios aqui, desses 1.600, em torno de 600 são carteiros e pais de família que, se houver esse ataque, vão estar perdendo seu emprego. O sindicato está vendo essa preocupação, essa ameaça com grande preocupação. A gente tem feito algumas ações para que isso não aconteça, né? Estamos trabalhando no Congresso Nacional, temos uma comissão montada para a gente poder estar discutindo com os deputados a necessidade da não privatização do Correio.
discussão essa, informando sobre o cunho social dos Correios, informando sobre o papel que o Correio desenvolve na sociedade brasileira, que está presente em mais de 5.570 municípios do país. Em todos os municípios você tem lá um Correio. E aí, a ameaça de demissão de 40 mil é porque a iniciativa privada falou que administra os Correios com 40 mil funcionários. Isso é uma mentira, isso é uma balela. Na verdade, eles querem privatizar a empresa para poder pegar esse filão das maiores cidades e vão descartar os rincões desse país. É o que eu ia te perguntar agora, né? Corre-se um risco de cidades menores, mais distantes, não ter agência do Correios, por exemplo. Esse risco é iminente, né? Esse risco, ele vai acontecer efetivamente se houver a privatização. Eu não tenho dúvida que eles vão fechar diversas Correios pelo país afora. Mas a gente cabe ressaltar também, Lauro, que a gente tem vários exemplos de privatizações em que foi maléfico para a população, maléfico para os trabalhadores. Vou falar olhando para você. Foi maléfico para os trabalhadores. Nós temos o exemplo da antiga Telefônica, a Telesp, que demitiu todos os seus trabalhadores e recontratou quem eles queriam com salário reduzido, com benefícios reduzidos. E é isso que o governo quer fazer com os Correios. Eles vão demitir todos os 100 mil trabalhadores e aí, se privatizar, a empresa que for comprar vai recontratar com salário menor, com benefícios menores, sem plano de saúde. Agora, Márcio, quando você fala assim, nessa demissão em massa, em redução de salários, a sociedade às vezes tem a impressão de que a estatal paga muito para os seus funcionários e não oferece o serviço adequado. Você tem experiência na área, me corrija se eu estiver errado, mas a estatal paga, não sei se razoavelmente bem ou não, mas paga para o seu funcionário e ela não visa lucro. Por isso que ela tem a condição, de repente, de dar uma premiação ou de pagar. E quando ela paga esse funcionário, esse dinheiro ele fica na própria região, né? Ele não vai para empresários, ele não vai para offshore, como aconteceu, por exemplo, no Porto de Santos. Nós tivemos aí o porto, de certa forma, privatizado, empresas na Baixada Santista privatizada, e na época que a gente via dinheiro circulando aqui em Vicente Carvalho, por exemplo, era a época que essas pessoas trabalhavam para as estatais. Hoje, essa gordura vai para o offshore, de repente, não fica na mão da sociedade. Seria isso, mais ou menos, não? Em suma é isso. O que vai acontecer é que os trabalhadores vão perder o poder de compra se houver essa demissão, vão deixar de gastar mais aqui na própria cidade, na região, e aí é bem tranquilo. A economia de muitos e muitos cidades do Brasil funcionam por causa dos Correios. Ou seja, você vai na cidade, o Correio serve para a pessoa receber sua aposentadoria, o Correio serve para a pessoa receber a sua medicação, o Correio serve para receber provas do Enem, o Correio serve para receber as urnas eletrônicas na época de eleição. Todo um papel social que de responsabilidade e o Correio faz com excelência, vai estar se perdendo e vai ter que ser repassado para outra iniciativa privada e você vai perder essa mão de obra que faz esse trabalho com excelência. Na verdade, essa logística que o Correio tem de entrega de encomendas é o que faz ele ser tão cobiçado pela iniciativa privada. O Correios hoje, com a prestação de serviço dele, ele se sustenta ou ele necessita de aporte do governo federal, de verba pública? Você tem essa informação? Não. A questão é a seguinte, Lauro, os Correios nunca foram deficitários. O Correio sempre precisou, nunca precisou do dinheiro do governo federal para se manter. Sempre foi superavitário e aí, assim, todos os benefícios que os trabalhadores dos Correios têm... você falou em questão de benefícios e de ganho salarial, são frutos de trabalho sindical, são frutos de mobilização e luta dos trabalhadores. Os Correios não tinham uma limitação
uma limitação de TCU, que não poderia dar um aumento determinados vezes acima da inflação ou acima do que eles tinham para dar, e aí se construía aí um plano de saúde, se construía um TIC, se construiu os benefícios que os trabalhadores têm, era construído em cima disso. Hoje você não pode, se você vê a realidade, eles estão querendo retirar todos esses benefícios, né? Na verdade, hoje o Correio está atacando o nosso plano de saúde, implementando uma parcela de 50% no bolso do trabalhador, que é o primo pobre das estatais. Falando em matéria, respondendo a sua pergunta, os Correios não ganham salário de Marajá, como podem parecer. Os trabalhadores do Correio ganham em média R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Pelo trabalho que faz, dia-sol, periculosidade na rua, é outro assunto que nós temos que tratar, que é a questão da insegurança dos trabalhadores, tá? Que gera muito problema. De saúde do trabalhador também, por conta dos assaltos, por conta de outras intempéries da natureza. Enfim, hoje o governo federal não gasta dinheiro com o Correios. O que na visão do sindicato, o que gera esse anseio do governo federal na privatização? Bom, essa é uma pergunta... Ou é um anseio do poder econômico, das grandes empresas que desejam pegar o Correios para si? Então, visando lucro. Eu penso assim, a resposta dessa pergunta, ela tem uma dubiedade, porque assim, hoje em dia, com essa polarização que existiu política no país, de esquerda ou direita, o governo que aí está, ele já vinha com essa tentativa de privatizar a agência. É um plano neoliberal. É um plano neoliberal de privatizar não só os Correios, ele quer privatizar... Tem uma agenda aí. Uma agenda de mais de 100 estatais, centenas de estatais ele está querendo privatizar, e o Correio é só mais uma delas. Então, assim... Na contramão dos governos anteriores, de alguns governos anteriores, ele veio para fazer a cartilha do patrão. Tanto é que tirou a nossa aposentadoria, tanto é que ele agora está querendo tirar o nosso plano de saúde. Sucateou os sindicatos, saiu quebrando os sindicatos. Ataca sindicatos, quer criminalizar sindicalista, dizendo que... E aí, assim, o trabalhador tem que entender que tudo que nós temos e tudo que foram construídos ao longo de todos esses anos de luta sindical e tudo que ele tem no seu contra-cheque hoje é fruto de mobilização, é fruto de greves, é fruto de construção do sindicato, não de mão beijada da empresa. Nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre privatização dos Correios. Já após o intervalo, não sai daí. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira, por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira, com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Tá chegando o Carnaval. E você, já escolheu sua fantasia? Carnaval com alegria, variedade e preço baixo é na Plastipel. Grande variedade de fantasias, infanto, juvenis e adulto.
serpentinas, confetes, adereços, tinta para cabelo, máscara e muito mais. Plastipel, Avenida Ademar de Barros, 1520. Carnaval é na Plastipel Descartáveis. Prazer, alegria, satisfação e diversão. Aí estamos de volta com o programa Coletivo. Hoje é a semana falando sobre a privatização dos Correios. Quem está aqui com a gente é o Márcio Carteiro, secretário-geral do Sindicato dos Correios, dos Trabalhadores dos Correios aqui da Baixada Santista. Márcio, você estava falando no bloco anterior sobre o risco, não é, do carteiro especificamente, né? O risco de assalto. Uma das reclamações da população é sobre regiões, bairros que o Correios não entrega a correspondência, a encomenda. O que ocasiona essa não entrega? É devido a esses assaltos? É devido ao risco? Ou é um problema de organização do próprio Correios? Não. A questão não é falta de organização. O Correio tem, como eu disse no bloco anterior, a maior logística de entrega de todo o Brasil. O que acontece, a questão é de segurança pública, né? O trabalhador do Correio, ele tem uma farda amarela, ele tem um carro amarelo, ele é uma presa fácil, ele é visto de longe e aí, assim, enquanto a gente não tiver segurança para fazer essas entregas nos locais, eles continuam. De que forma são feitas essas entregas, são colocados esses lugares em área de restrição? Devido ao número de assaltos que acontecem nesses lugares. Aí o carteiro deixa de entregar lá, a pessoa não deixa de receber sua encomenda, ela recebe um aviso e vai lá numa unidade mais próxima da casa dela e retira sua encomenda, evitando o risco de ser roubado, de ter que alguém pagar isso aí. Nessa forma é a forma que o Correio tem feito entrega. E assim, também tem uma outra estratégia em que o Correio tem conseguido atender, por exemplo, aqui em Guarujá, Vicente de Carvalho, principalmente, é muito difícil essa questão de fazer entrega aqui, porque cada local tem uma comunidade, cada comunidade tem uma... um comportamento, um grupo diferente de pessoas e aí dificulta essa entrega porque todas elas estão cheias de pessoas que olham para o Correio só como uma presa fácil. Sim. Né? Mas isso não é um problema, isso eu acho que é muito importante deixar claro, que não é um problema dos Correios, né? Você tem empresas de utilidades domésticas que não entregam em determinados bairros. Né? Você tem supermercados que não entregam em determinados bairros. E não é, de repente, um argumento para dizer assim, não tem que privatizar porque não entrega, porque nada diz que se for privatizado, a empresa privada vai entregar nesses bairros. Com certeza, nada diz que as empresas... Nada garante. E você lembrou bem, assim, o Correio consegue fazer essa logística de entrega, porque o Correio ainda tem unidades aqui em vários lugares, aí a gente tem onde a pessoa ir buscar. Outras empresas não têm, então elas não fazem isso. Então, nós ainda temos essa expertise de poder fazer essa entrega, né? Faz a entrega de um comunicado para a pessoa ir até a loja do Correios, até a empresa, para poder buscar o material, é isso? Corretamente. Então, deixa o aviso para as pessoas irem retirar lá na empresa. E aí, o carteiro faz uma tentativa, se não conseguir na primeira, tem 3 tentativas, ele deixa o aviso. E hoje ainda tem o rastreio, né? Tem o rastreio dentro. Vai pelo celular. Digital, pelo celular. A pessoa sabe onde está a sua encomenda e sabe quando ela chegou na unidade. E aqui, assim, na nossa cidade, a maioria das pessoas já sabem que a sua região é uma área de risco e que não tem essa entrega. E aí eles já estão automaticamente indo lá nos Correios buscar. Voltando a dizer, isso é a questão de segurança pública. Enquanto o trabalhador dos Correios não tiver segurança para desenvolver o seu trabalho, não vamos conseguir atender a população da forma que o Correio sempre atendeu. E é importante frisar também que esse trabalhador do Correios é gente da gente, né? É gente nossa, não é ninguém. Fala assim, olha, o trabalhador, o carteiro não quer entregar, o Correios... Não, é gente nossa mesmo que não pode estar insegura. E até para a segurança da própria encomenda. Eu imagino que seja isso, né, Márcio? Sim.
Agora, você no bloco anterior também falou de uma comissão contra a privatização, é isso? Sim, com certeza. Como é que funciona essa comissão? Essa comissão é montada por representantes de 36 sindicatos do país, sindicatos da federação, e as federações que tem aí no país, junto com outras entidades que fazem dos Correios, né, que participam dos Correios. E essa comissão, ela atua em Brasília, junto aos deputados, levando documentação, levando informações ao deputado, para que ele tenha o discernimento do que é a importância de Correios no Brasil. Para que quando houver o projeto de privatização, que a gente só ouve todos os dias, Rodrigo Maia falando que vai abrir capital dos Correios, o secretário de desestatização dizendo que o Correios vai ser privatizado em 2021. E aí, assim, esses deputados vai passar com certeza pelo Congresso Nacional. E aí essa comissão faz esse contraponto. A gente também criou uma página de Facebook, uma página para poder divulgar isso, é o www.todospelos-correios, né? Todos pelos Correios. Você vai ter informação, você vai ter material para você saber qual a importância do Correio, qual o papel do Correio Social. O Correio hoje, ele não tem mais, como dizem, o Correio tem que acabar com o monopólio do Correio. O Correio não tem mais monopólio. O monopólio do Correio é a entrega de cartas, que ainda corresponde a 30% a 35% do faturamento dos Correios. O maior faturamento dos Correios hoje em dia é as encomendas. E essas encomendas, elas já são distribuídas e divididas com outras empresas. Eu não vou citar nomes das empresas para não fazer propaganda, mas tem várias e várias empresas que entregam encomendas, disputam o mercado com o Correio e muitas delas usam o próprio Correio para enviar suas encomendas. Né? Em determinados lugares, a gente vê lá, chega a caixa da empresa X, mas mandou pelo Correio. O Correio tem ainda essa expertise e chega. Então, assim, nós temos a certeza de que, do que depender do movimento sindical, do que depender dos trabalhadores, a gente não vai permitir a privatização dos Correios. O Correio não tem rombo nenhum, o Correio não precisa de dinheiro do governo federal. Por que quer privatizar o Correio? Agora, vale lembrar também que muitas lojas são franqueadas, não é isso? Tem muitas franquias as lojas do Correios. Sim, tem algumas franquias. Isso foi uma estratégia que a empresa montou de abrir e aumentar o capital, o alcance. Mas, assim, algumas dessas franqueadas também ficaram pelo caminho, não deram certo. A gente vê a franqueada com uma certa reticência, né? Inclusive nós do movimento sindical, porque o trabalhador da agência franqueada, ele é um trabalhador comum como qualquer outro dos Correios. Não é dos Correios, ele a franqueada é particular. Sim. E aí a gente vai lá para tentar representar esse trabalhador, você acaba prejudicando esse trabalhador, porque a estratégia do patrão, se você for tentar organizar os trabalhadores em luta, é demissão. Infelizmente, os trabalhadores dessas empresas franqueadas, a gente não pode representá-los. Podemos, se eles quiserem, mas muitos se omitem dessa representação do sindicato por medo de perder emprego. Os trabalhadores dos Correios são concursados, eles correm risco de serem realmente demitidos? Qual que é o futuro deles caso haja a privatização? Há possibilidade de remanejamento ou não? Eles simplesmente são demitidos mesmo e cada um procure a justiça? A possibilidade de remanejamento para outras áreas do governo federal existe, mas eu não acredito que eles vão conseguir. Até porque eles dizem que querem mandar embora devido ao número de funcionários. Eles querem diminuir de 100 para 60 mil funcionários, ou seja, querem demitir 40 mil. E aí, nesse mote de demissão de 40 mil, vem o presidente da empresa, o general Floriano Peixoto, e fala que 40% dos trabalhadores de Correios ainda não são concursados. São pessoas que entraram antes de começar o concurso público e que essas pessoas que, se forem demitidas por ser CLT, podem ficar sossegadas que vão ter os seus direitos garantidos. Ora, nós não queremos saber de direitos garantidos. Nosso direito garantido é o nosso emprego, é a manutenção do nosso benefício. E enquanto nós estivermos à frente da luta e representando os trabalhadores, é o que nós vamos fazer, lutar para manter todos esses problemas. Dentro dessa agenda de privatização, o Correio ficou lá para dezembro de 2021, alguém já fala em 2022.
O sindicato planeja quais ações daqui para lá? Há possibilidade de greves? A possibilidade de greve, por esse motivo, ainda ela é uma construção. Mas o planejamento é continuar com a comissão contra a privatização. Por exemplo, eu estive em Brasília em novembro, fiquei lá durante 15 dias trabalhando na comissão, montando uma cartilha para distribuir aos deputados. A partir agora do recesso, do fim do recesso, a gente vai estar voltando para Brasília, vamos estar mandando um representante aqui da base de Santos para poder estar continuando a representar a gente lá e fazer, luta, é construção, é uma frequência constante, porque cada dia é um ataque diferente em cima do trabalhador do Correio, eles querem agora... De todos os trabalhadores, né? Sim, de todos os trabalhadores, acho que para isso que esse governo se elegeu e é para isso que ele veio, para atacar os direitos dos trabalhadores. Recentemente nós tivemos nosso acordo coletivo no final do ano passado e monocraticamente em janeiro, em dezembro, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, deu uma liminar suspendendo o nosso acordo coletivo e autorizando a empresa a aumentar em 50% o nosso plano de saúde. A federação conseguiu manter essa liminar, quebrar, derrubar, suspendê-la até que se fosse julgado. Mas o Dias Toffoli saiu de férias. Quem entrou no lugar dele? O ministro Fux. E o ministro Luiz Fux derrubou a derrubada da liminar. Ou seja, o judiciário está atacando você, trabalhador. O judiciário está atacando os direitos trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal está julgando acordo coletivo, quando que ele deveria julgar outros casos. Acordo coletivo é Tribunal Superior do Trabalho. Isso sim que tem que ser julgado. E aí agora a empresa está ao bel prazer, implementou a parcela de 50% no bolso do trabalhador, aumentando o plano de saúde de muitos para R$800 mil. O trabalhador que ganha R$2.000, R$2.500 aí um pouco mais velho, não tem condição de pagar. Eles querem o que com isso? Tirar o trabalhador do plano de saúde para baratear a carteira da empresa para poder privatizar mais fácil. Essa é o X da questão. É o interesse econômico. Vai lembrar, para você que é a favor das privatizações, que é sempre o trabalhador que paga preço maior. Estado, essa história de Estado mínimo, conversa para boi dormir. Márcio, você é uma pessoa do Guarujá, eu queria sair um pouquinho para fechar o programa da questão dos Correios. O Márcio, sabe, quem conhece sabe da história de trabalho, política do Márcio. Como é que você está vendo a cidade do Guarujá? Minha última pergunta para a gente estar fechando o programa. Saindo dos Correios, vamos pousar um pouquinho aqui na cidade. Como é que você está vendo o Guarujá? Como é que você está vendo a política na cidade? Bom, Guarujá é uma incógnita, né? Porque eu acho que nesse momento ela está no limbo, politicamente falando, né? Nem está no inferno, nem está no céu. Guarujá está no limbo ali, na minha opinião, porque nós tivemos escândalos tanto na Câmara quanto no Executivo e, ao mesmo tempo, tivemos avanços tanto na Câmara quanto no Executivo. Então, assim, eu colocaria a nossa cidade no limbo, mas ainda tem muito por se fazer, ainda tem muita coisa para representar as pessoas. Por exemplo, a gente pode melhorar ainda a saúde no Guarujá. Tá? Recentemente, o governo federal abaixou uma medida que cortaria as verbas de acordo com o número de municípios. As verbas do INSS chegariam ao município de acordo com o número de habitantes. Por exemplo, a Secretaria de Saúde deveria ter feito um trabalho para cadastrar todas as pessoas da cidade para que nós não tivéssemos... Com as cartinhas do SUS, né? Com as cartinhas do SUS. O cartão cidadão para todos. Por exemplo, eu não tenho cartão cidadão ainda. Farei com o maior prazer pelo meu município. Mas isso é uma coisa que a gente pode... Para não perder recurso, já teria que ter sido feito ou está tentando se fazer. Eu não vejo isso acontecer. Isso é só uma colocação pequena na situação da nossa, por exemplo, da saúde do Guarujá. Mas, assim, nós continuamos no limbo. Né? Vamos melhorar. Essa Câmara teve avanço, mas também teve muitas questões que foram danosas. A questão da verba para a associação de karatê lá foi muito... maléfica, atacou vários e vários vereadores. Então, a gente quer ver se consegue, por exemplo, a população ter mais tranquilidade para
olhar nos seus representantes e ver dignos representantes, né? Aí só assim a gente vai tentar acreditar novamente na política. O povo está desacreditado na política, né? Está bem desacreditado. Então, com atitudes que as pessoas transformam a vida das pessoas para o melhor e retomam essa credibilidade, só com atitude. Tá certo. Márcio, eu vou agradecer a sua participação aqui no programa, parabéns aí pelo trabalho, boa sorte aí para a rapaziada do Correios. Muito obrigado, Lauro, obrigado ao TV Itapema, o coletivo, para a gente poder estar aqui informando a você e dizendo tudo o que a gente tem a dizer sobre esse importante tema. Agradeço mais uma vez a presença, o convite, espero estar aqui mais vezes para poder estar divulgando outros assuntos, falando de outras coisas aqui. Muito obrigado. Tá certo, porta sempre aberta. A você que nos fez companhia, um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo programa.